precisa. Fechou sozinha. Mas já estamos de volta. Já chamei Renata. Eu que viro a minha câmera, né? Oi, Ok. Renata. Eu não sei o que houve. A Eu live fechou sei. sozinha, Sim, mas como não tem problema. fui eu que fiz o convite, tem tempo determinado e acabou o tempo. Ah, entendi. Pois, foi isso que aconteceu. Então, eu também achei estranho, mas veio aqui o aviso. Mas pronto, também não vou me alongar muito mais. Eu estava a dizer exatamente que Sim. a minha frase de eleição é essa, né? Eu faço entretenimento sem distração, porque eu aproveito a minha arte para apresentar elementos que as pessoas possam ou não conhecer, ou conhecer de outra forma, né? De outra maneira. E quando eu apresento daquela forma que é nova para algumas pessoas, a partir daí já gera uma curiosidade, alguma coisa. Então, eu acho que nesse sentido a arte desempenha um papel fundamental, porque tu podes ensinar coisas de forma lúdica, sem parecer que está a forçar goela abaixo, já que muita gente tem aversão a sentar numa carteira, uma escola, e professor e não sei o quê. Então, se calhar, ao ouvir uma música, a ver uma peça de teatro, um filme, aprende muito mais sobre história e sobre a vida do que se sentar na carteira. Então, acho que não se pode perder essa oportunidade de jeito nenhum, de comunicar com os outros e comunicar coisas de valor, de fato. Concordo com você também. Eu acho que a arte ela tem seu papel, né? Tanto para entreter quanto para conscientizar. Eu sou da mesma linha que você e concordo plenamente. Sandro não voltou aqui ainda. Eu vou já começando com o coração apertado, me despedindo de você. Dizer que foi um prazer conhecê-la. Quero que a gente Igualmente, continue nesse vamos, diálogo, né? vamos Fazendo continuar arte. aproximando por aí. Oi? Aproximando por aí. Oh, maravilha! Perfeito. Para o próximo ano, daqui a 2 meses, menos de 2 meses, é daqui a próximo ano. Exatamente. Pouco tempo, tá? Daqui a pouco, daqui a pouco. Então está próximo. Então, assim, agradecer muito por ter esse momento com você. Aprendi bastante. Não só eu, o pessoal estava aqui comentando também no chat, né? O quanto esse diálogo ele é rico, como é bom a gente desmistificar algumas ideias aí referentes aos países africanos e tal. Então, agradeço muito por você estar aqui conosco hoje, foi muito especial. Eu quero que você deixe sua mensagem para Obrigada. todo mundo que está nos assistindo agora, nos acompanhando, e para quem vai acompanhar depois, que a nossa live ela fica salva e todo mundo vai poder assistir Ok, quantas vezes quiser ok. depois, Ok. compartilhar e tal. É, bem, eu acho que eu não tenho muito para dizer, a não ser aquilo que a maior parte de nós já sabe, né? Nós precisamos nos permitir conhecer o outro, mas principalmente nos conhecermos. Eu sei que às vezes isso pode ser um pouco assustador, mas nós precisamos abraçar também os nossos monstrinhos, né? Porque só assim nós vamos conseguir caminhar com firmeza, colocar o pé no chão um passo após o outro, e as coisas começam a acontecer a partir do movimento, da ação. Então, eu espero que todo mundo que ainda não esteja nessa jornada, que entre sem medo, porque depois sempre vamos encontrar alguém que nos acolha, né? Então, mas não seja nós mesmos. Estamos aqui para isso, para nos abraçarmos, para nos darmos todo o carinho que precisarmos nesse mundo. Acho que é isso. Maravilha. Obrigada, viu, por tudo, Muito obrigada, Rafa. por sua arte, pelo seu diálogo, por tudo que você compartilhou conosco hoje. Desejo uma ótima noite. Fica com a gente aqui assistindo, acompanhando, que a gente vai ter ainda Vai, muita conversa vai. agora pro resto da noite, tá bom? Boa. Beijo, Quero até ver o mais. MC Tchau. Capa, meu amigo. Já já ele. Valeu, tchau, Obrigada, tchau. Lana. Beijo, beijo. Obrigada, Tchau, tchau. beijo. Tchau, tchau, pessoal aí também. Na pracinha. Tchau, tchau. Valeu. Então é isso. O Sandro não voltou mais. Aí você pode clicar, acho que é no xizinho, Renata. E aí Tô tem um tentando, tô xizinho. tentando. Vai conseguir. Ah, pronto.
Gente, que conversa bacana, né? Que delícia estarmos na Semana da Consciência Negra fazendo esse encontro, né? O Pode Sim, atual, ancestral, atemporal, Conexão Brasil-África, estarmos desmistificando tantas coisas e adquirindo tanto conhecimento, né? Ah, aqui, Sandro voltou, deixa eu chamar ele para a gente fazer o encerramento aqui. Oi, Sandro. Demorei de voltar, não foi? Eu fiquei esperando, aí demorou. Tranquilo. Pena. Caiu sem. Fechou sozinha a live, aí a gente abriu a transmissão novamente. E aí eu quero agradecer a você por ter vindo conversar conosco hoje, por toda a contribuição que você trouxe, né, com todas as informações. Parabenizar por todo o trabalho feito pelo Ilê. Antes de cair, eu ia ler um comentário que foi feito por Tu Que Sabe. Tinha assim, queremos um feat, Alana, Sena e Ilê Aie. Temos que trabalhar isso, viu? Temos que trabalhar essa questão, viu? Eu acho que seria magnífico, seria forte, bacana. Trabalhar então, isso. Vamos sim. Então, obrigada, viu, por tudo, por sua presença, por estar aqui conosco hoje. O diálogo foi muito bacana. Eu quero que você deixe sua mensagem para o pessoal que está acompanhando agora, quem vai acompanhar depois, porque a live vai ficar salva, a gente poder assistir de novo, compartilhar com quem a gente quiser. E o pessoal que está no Parque Shop Bahia acompanhando também através do telão. Então, deixa sua mensagem para a gente. A toda a galera que está aí, né, assistindo aí ao vivo, e também a galera que vai estar assistindo aqui a nossa live. Gostaria de agradecer muito o convite para participar, né? Um papo muito, muito bom, adorei. O conhecimento que Renata trouxe, né? Muita coisa que ela falava ali, eu não tinha essa noção, né? A gente acha que conhece as coisas, mas a gente precisa estar vivendo para saber, né? Esse tipo de informação. Agradecer muito a Renata também pelo conhecimento que ela passou aqui, né? Compartilhou com a gente. Eu acho que é isso. A gente está aqui para fazer isso, né? Compartilhar conhecimentos, né? No meu caso, no nosso caso, através da música. O Ilê aí está aí 50 anos fazendo esse trabalho, e eu acho que a gente precisa urgentemente continuar nessa questão educacional, né? Da qualidade educacional, para que a gente possa fazer com que as próximas gerações consigam ter uma situação muito melhor do que a gente tem hoje. A gente faz esse trabalho de conscientização através da música e precisamos de apoio, né? A gente precisa de apoio para fazer isso. Eu acho que a cultura baiana ela serve de suporte para muito do nosso país, né? Muita gente vem beber aqui na Bahia para levar esse conhecimento para fora, e a gente precisa continuar fazendo esse trabalho. E projetos como esse aqui de você, Alana, ajuda a divulgar e valorizar ainda mais esse nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, um forte abraço, tá? E que a gente continue nessa conversa, nesse diálogo, mantendo contato para a gente fazer mais e mais coisas, fazer mais arte, mais cultura, fazer a diferença, tá bom? Obrigada. Vou continuar aqui assistindo os próximos convidados. Sim, com certeza. Obrigada. Tchau. Beijo. Que diálogo massa. Vamos seguindo, né? Que a noite não para. Que nossos dois convidados já estão aqui, já estou aceitando os dois. Vamos nessa. MCK e Ronaldo dos Santos. Boa noite. Olá, Ronaldo, tudo bem? MCK. Olá, Lana, tudo bem? Tudo ótimo. E vocês? Boa noite. Bem, bem. Estamos aí, o novembro vem trazendo uma correria, né, um pouco acima da comum, que já não é pouco. Sim. Mas isso faz parte do trabalho, da luta cotidiana. A gente fica feliz. Exatamente. MCK, boa noite, tudo bem? Boa noite, muito gosto, enorme prazer. Viva, Lana. Boa noite. Obrigada. Eu já fiz uma apresentação de vocês mais cedo, mas é muito mais bacana quando a própria pessoa se apresenta, né? Então, se apresentem pra gente um pouquinho. Quem quiser começar, fiquem à vontade. Eu queria dizer que nesse momento eu estou só me vendo aqui na live, então não sei se
É normal, tá? Eu não tô Não, vendo ninguém comigo na. ninguém? Não, tá a imagem escura. Eu vou sugerir que você saia e volte para ver se funciona. Porque aqui eu estou conseguindo ver todo mundo. MCK tá ok? Ok. Ver todo Faço isso mundo? agora. Isso. Pronto. Então, enquanto ele volta, a gente pode começar contigo. Eu me apresento, sim, senhora. É um prazer, Elana. Mandar um beijinho para Renata, gostei de acompanhar. Também tive muito gosto, muito prazer em conhecer o Sérgio. Por acaso tive o privilégio de passar pela Bahia este ano, em agosto. Foi uma passagem muito rápida, soube muito pouco. Fiquei no máximo 48 horas, um bocadinho menos que isso, mas deu para sentir a efervescência, deu para sentir as nossas afinidades, deu para sentir as nossas raízes. Pronto. Para me apresentar, eu sou o MC Capa, sou músico e ativista angolano, sou advogado de profissão e sou rapper desde os meus 14 anos, até onde eu me lembro, né? E foi precisamente com o movimento hip hop. Estamos a celebrar em novembro duas datas muito especiais. Aqui em Angola, que já é meia-noite, já é 20 de novembro. Então, desde já parabéns. Feliz Dia da Consciência Negra. E nós aqui em Angola, 11 de novembro, celebramos a nossa independência. A 12 de novembro, o movimento hip hop celebrou 51 anos de existência. E faço essa junção do movimento hip hop, a nossa independência, e o 20 de novembro para dizer precisamente para aqui em Angola a consciência negra, a nossa identidade cultural, o panafricanismo, a negritude, teve uma influência muito grande do movimento hip hop, né? Porque foi o movimento hip hop fundamentalmente o da geração que eu pertenço, que é a geração que surge imediatamente a seguir aos pioneiros, faz para já o primeiro grande marco, a inversão de uma visão muito americanizada, muito eurocêntrica, com a transformação dos nomes, porque cá em África os nomes são elementos de afirmação cultural diferente dos outros países, né? E a geração pioneira do rap de todos os países de expressão portuguesa, digo de Portugal, tipo AC, Black Company, General D, mesmo aí no Brasil, onde eu tenho muitos amigos como Kylie J, Ice Blue, Racionais, Taíde, DJ1, quase todas por influência do rap norte-americano, tinham nomes deslocados às suas raízes. Na maior parte dos casos, nomes em inglês. A minha geração aqui fez uma reviravolta nesse sentido, por força do panafricanismo, por força da efervescência literária dos anos 60 daqui do nosso continente. Surgiram artistas, os primeiros a darem nomes africanos, nomes de origem banto, nomes de origem dos grupos étnicos locais, em Kimbundu, em Umbundo, em Swahili, enfim, nas nossas línguas africanas, e a usar o nome como um elemento da afirmação cultural. A minha geração tem nomes como Tetembua, Mutumoshi, Ngadiama, Wakambosonho, MC Katroji, Polongopon, enfim. Então, assim, a título introdutório, o nosso primeiro grande marco do movimento hip hop é esse despertar da consciência negra, é esse despertar da africanidade e o deslocar dessa cultura eurocêntrica e norte-americana para as nossas raízes. Obrigada, secretário. Voltou ao normal? Para você, não? Voltou ao normal. Na verdade, mais ou menos. Eu estou vendo o companheiro aqui, né? Uma saudação. Prazer estar compartilhando esse momento com o companheiro. Mas eu não te vejo, tá? E aí... Mas acho que a gente segue assim. Não sei se em algum momento vai aparecer para mim, mas o importante é que os espectadores em geral estejam vendo todos nós. Sim. O Instagram às vezes dá esses, né? Essas interferências chatas. Exatamente. Mas você prefere seguir assim? Acho que, né? Que a gente eu vai acho seguindo. Melhor. Isso. Pronto, ok. Então, se apresente para a gente brevemente, para as pessoas saberem quem são. Então, boa noite, Alana, todos os espectadores. Meu nome é Ronaldo dos Santos, eu sou quilombola do Rio de Janeiro, Brasil, né? Estamos numa live internacional. É importante dizer que sou de um quilombo, uma comunidade quilombola no Brasil, Rio de Janeiro. A minha trajetória
ela foi ela toda construída a partir do quilombo, né, da luta no quilombo. Minha comunidade foi a primeira comunidade quilombola regularizada, né, titulada no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente no ano de 1999, há 25 anos atrás. E a partir disso, a gente engaja na luta quilombola, né? Enfim, há 25 anos atrás eu tinha 21 anos de idade, né? Eu tinha uma inserção muito recente no movimento comunitário. Eu não conhecia os quilombos do Brasil. Então, saber que existem tantas outras comunidades parecidas com a minha foi um processo que vem depois. Isso às vezes as pessoas se espantam, mas não. Há 25 anos atrás se sabia menos sobre quilombo no Brasil do que se sabe hoje, né? Inclusive nós quilombolas não tínhamos tanta informação a respeito de uma comunidade vizinha até, né? A 100 quilômetros, a 50 quilômetros de nós. Então, no ano 2003, nós organizamos o primeiro encontro de comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro. E daí nasce a Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, a Aquilerge, né, da qual eu fui o primeiro presidente, presidi de 2003, quando eu tinha 25 anos de idade, a 2000 e do de 2010. Enfim, aí nessa construção a gente constrói uma caminhada junto com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras, Rurais Quilombolas, a CONAC, da qual eu me tornei coordenador tempos depois. E CONAC, importante dizer que é uma entidade representativa, DAS, hoje nós podemos dizer, por causa do censo do IBGE, né, 7.666 comunidades quilombolas, que existe em 1.695 municípios, em 24 unidades da federação no Brasil. Então a CONAC busca, né, fazer articulação dessa rede de comunidades quilombolas, que é uma rede que hoje tem atravessado as fronteiras nacionais, né? Então já temos feito articulações internacionais com as comunidades quilombolas da América Latina, leia-se Gari, Fonas Palenques, então é desse lugar que eu venho. E atualmente, né, há 1 ano e 11 meses, estou secretário de Política para Quilombolas, povos de comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiros e ciganos, do Ministério da Igualdade Racial. Trabalho com a ministra Niele Franco. E, enfim, então é um outro lugar. Eu já tive experiência anterior na gestão pública, no município, né, mas eu acho que é mais uma etapa na minha vida aí de contribuição aí para a luta negra no Brasil. Perfeito, já começamos com bastante potência, né, das histórias de vocês. Nós estamos aqui celebrando, dialogando, né, falando da consciência negra, que a gente tem a total noção e sabe que não é somente em novembro, né? Mas em novembro a gente intensifica esses diálogos, esses debates. E no início eu estava conversando com os outros participantes, convidados nossos, sobre a importância de termos esses momentos de debate, de diálogo, para falar da nossa história, para falar de qual a condição que nós negros nos encontramos hoje, desde escravidão, abolição, pós-abolição e hoje, né? E eu quero saber de vocês também, eu acho que é importante a gente saber qual a importância de momentos como esse, de diálogo, de debate, como esse que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Pode ser MCK, já que eu falou há pouco. Para nós, enquanto angolanos, é de vital importância. Repara uma coisa, Elana. Angola conquista sua independência em 1975 e o Brasil foi precisamente o primeiro país a reconhecer a autonomia, a soberania do povo angolano. Angola e o Brasil têm laços de afinidades históricas e culturais muito fortes, estamos muito próximos, mas todavia também estamos muito distanciados, né? O grande grosso dos brasileiros, infelizmente, não tem ou não tomou contato no seu plano curricular de matérias voltadas às suas origens, às suas raízes. Repare, eu tive agora e fiz referência que estive na Bahia e consegui sentir muitas coisas que saíram daqui de Angola, como a capoeira, a vossa gastronomia, a educação alimentar, os termos, o cafuné, a quitanda, a cultura, a educação das pessoas, mas todavia, se tu te encontras com um brasileiro comum,
ele tem uma ignorância muito forte sobre o nosso continente que acaba sendo ofensivo, né? A primeira pergunta é: tu és de Angola? Falam português? Quer dizer, para mim é muito ofensivo, sendo que temos esses laços culturais e somos dois povos que até tivemos o denominador comum do mesmo imperialista, do mesmo agressor, do mesmo colono. Todavia, as nossas histórias são iniciadas a partir do contato com os colonos e não o contrário. Isso fez com que se construísse referências de pessoas ligadas ao imperialismo, ligadas à colonização, ligadas à escravatura, onde a perspectiva é de quem escravizou e não do contrário, onde a perspectiva é quase sempre contada sob o ponto de vista do agressor. Então, diálogos como esse ajudam-nos a construir outro tipo de narrativa, ajudam-nos a destruir a ideia do colono bom, né? Que é a versão muito divulgada aqui em Angola, que o português apareceu aqui para nos civilizar, e até nos ajudou, nos deu a língua, não foi tão agressor, se envolvia com as angolanas. Não se envolvia com as angolanas, agredia as angolanas, violava as angolanas, nos deslocou da nossa identidade, levou o melhor dos seus filhos e provocou mortes ou deixou aqui um vazio incalculável até hoje, né? Os nossos continentes foram, na verdade, assaltados. Então, ter esses diálogos é perceber que antes de Cristóvão Colombo não estava aqui, que antes dessa narrativa eurocêntrica que nos aponta como um povo de escravos, pode ser completamente destruída, porque quando os colonos tomam contato com a África, encontram estados soberanos, reinos. Então somos um povo de reis e rainhas, grupos étnicos organizados, né? Que hoje podemos saber com alguma pesquisa, algum sacrifício, para quem lê a história do Egito, para quem lê a história do Ghana, do Zimbábue, para quem lê os reinos do Congo, para quem lê a história das resistências, sobretudo, e sobretudo destruir a narrativa de construção das referências que temos até hoje, que são quase todas associadas ao imaginário colonial. Repara que em Angola, por exemplo, nós temos um museu da escravatura, mas não temos um museu da resistência, ou seja, a escravatura ainda é posta em primeiro lugar. Em Angola, até em Portugal já não resistas isso, tu tens ruas que homenageiam esclavagistas, tens a Ponte de Salazar em Angola, tens a rua Marcelo Caetano, ou seja, tem muitas referências associadas ao Império Colonial, aos agressores, com um destaque quando já devíamos lutar para inverter o curso da história, sobretudo a destruição do imaginário colonial que nos deslocou das nossas raízes, da nossa história. Uma das grandes coisas foi a minha nota introdutória, que é o nome como elemento da afirmação cultural. No registro civil de Angola, praticamente existe uma agressão que tu encontras no livro de registros sugestões de nomes portugueses. Ou seja, em Angola, dificilmente tu consegues registrar alguém com 3 nomes angolanos, né? Catroz, Nhanga, Luamba, por exemplo. Tu não consegues ter alguém chamado Ngangula e Sanji Quiluans, por exemplo. Ou seja, boa parte desse imaginário colonial é continuado sob o ponto de vista histórico, por um lado, mas também sob o ponto de vista de continuidade política, né? Fiz referência que a 11 de novembro celebramos a nossa independência, mas o que aconteceu imediatamente a seguir a nossa independência, vimos uma espécie de mudança da cor do agressor, né? O agressor deixou de ser o agressor colonial branco, mas tornou-se um preto, mas com todo o ideal ainda, com todo o modus operandi dos esclavagistas portugueses. Repara, por exemplo, que nós temos aqui a construção de uma sociedade, uma pequena minoria que domina o país desde 1975, há 49 anos, e quando eles chegam ao poder, a primeira coisa que fazem é desviar o dinheiro do erário público e comprar casa na potência colonial, né? Ou seja, vivem protocolarmente em Angola, mas até todo o dinheiro que é desviado
ainda acaba sendo um investimento condicionado, direcionado ao país, que é a potência colonial portuguesa. Então, ter esse tipo de diálogo é conhecer, é poder olhar para os nossos olhos, conhecemos e percebemos que muitas das coisas que saíram daqui da sua forma vernácula, como as manifestações culturais, como a religiosidade africana, como os nossos nomes, as nossas culturas, a nossa tradição, a nossa gastronomia, a nossa educação alimentar, os nossos conhecimentos, que foram agressivamente extraídos ou arrancados da Angola, hoje conseguem ter um reflexo de resgate muito mais forte aí no Brasil do que cá. Então, é olhar para os olhos, é trocar experiência e perceber que temos afinidades e laços culturais e estamos condenados a caminhar juntos. Perfeito. Quando você diz, esse momento é importante, esses diálogos são importantes para que a gente obtenha conhecimento, né? E eu vou repetir o que eu falei anteriormente, quando Renata estava relatando algumas coisas, e que a gente tem, às vezes, de fato, uma visão completamente diferente, estereotipada até, às vezes, né, dos países africanos e tal. E ter esse momento com você, né, por exemplo, com você, com Renata, para a gente entender de fato, né, como as coisas são hoje lá, né, em Angola e tal, e fazer essa comparação, esse comparativo com a nossa realidade aqui e perceber, traçar os paralelos, né, ver onde a gente se aproxima e onde se distancia, né, nesse processo histórico. Então, realmente é enriquecedor, né, ter esse conhecimento. E você, secretário, qual a importância para você desses diálogos aqui? Bom, o diálogo é necessário, né? Nenhuma perspectiva se constrói, se forja, se transforma sem a troca, sem o diálogo. E aí, por exemplo, eu vi o MCK falando, né, sobre a perspectiva do povo angolano, né, como que enxerga, como que elabora, né, todo esse processo histórico de colonização e violência, né, por parte do colonizador. É exatamente a mesma forma, o mesmo modo operandi como se aplica, por exemplo, no Brasil. Eu diria que em toda a diáspora. A gente vai mudar o tempo, o lugar, mas, na verdade, são as mesmas ferramentas de violência, de estupro, de desterritorialização, de afetação da autoestima, da consciência de si mesmo, né? Então, a objetificação do outro, né? Então, é a mesma coisa, né? Nós somos os angolanos no outro lado do Atlântico e a gente está falando de uma mesma história. E o diálogo é o que conecta essas histórias, faz a gente se reconhecer no outro, faz a gente se entender como um povo só, né? E faz a gente perceber o inimigo comum. A gente a gente luta contra um sistema, né? Um sistema imperialista, um sistema colonial, né? E que opera ainda hoje, né, permanentemente para continuar e para alargar seus domínios, né, o seu controle, seu processo de escravização. E é a conversa, é o diálogo, né, que forma a consciência, é o diálogo que nos permite perceber para além do que temos percebido até 5 minutos atrás. Então, não compreendemos outra forma de avançarmos, né, no nosso projeto de libertação do povo preto, se não for pela troca, pelo diálogo. E não só diálogos como esse, que são fundamentais, são elementares, mas o diálogo que a cultura proporciona, né? A MCK falou aí sobre vários nomes, por exemplo, Ed Rock, que estará na minha comunidade no próximo domingo, né, em ocasião da Semana da Consciência Negra. Vai estar acontecendo lá o 25º Encontro da Cultura Negra no Quilombo Campina Independência. Então, Realidade Negra, primeiro grupo de rap quilombola do Brasil, que comemora 20 anos nesse ano de 2024, vai estar recebendo o KLJ na comunidade, né? E aí eu faço parte também do grupo de rap, para quem não sabe. Eu estou um pouco distante exatamente por causa da tarefa institucional aqui, mas faço parte. Então, saber assim, o MCK cita uma referência nossa, que é o KLJ, né, Ed Rock e companhia. Então, nós estaremos com eles também. Então, a gente entende que são vários elos, né, dessa nossa grande
teia, né? Eu ia falar corrente, mas corrente não nos traz boas memórias, né? Mas essa grande rede, né, de diálogos, né, que é o diálogo pela arte, o diálogo pela cultura, o diálogo pela política, estrito senso, né, o diálogo pela formação acadêmica, o diálogo pela formação do quintal, do terreiro, das ruas, porque a gente também compreende outras formas de formação, né, para além daquela que é reconhecida como algo que só a academia oferece, enfim. Então, eu acho que dispensa maior comentário sobre a importância do diálogo na formação de consciência, né, e no nosso projeto de libertação, que temos ainda um caminho longo a trilhar pela frente, mas que a gente possa deixar um bom legado aí para aqueles que estão vindo aí depois de nós. Sim, e fazendo um elo com o que vocês falaram, né, acerca da cultura, qual, qual é a importância da cultura nesse nosso processo de construção de uma sociedade menos violenta, sem preconceito, equitativa? Como é que a cultura ela atua nessa nossa luta, né, nesse nosso processo de trazer e construir uma sociedade realmente da qual a gente quer, né, construir? Estamos fazendo aqui esse diálogo com o objetivo, né? A gente luta com o objetivo. De que forma que a cultura pode contribuir com isso, a partir da visão de vocês, das experiências? Bem, eu ia contar experiências pessoais construídas por pontes construídas no âmbito do diálogo, né? A cultura é, sem sombra de dúvida, o maior veículo de construção de uma consciência cívica, para mim, do meu ponto de vista, e é o maior instrumento de partilha daquilo que são os comportamentos ou os modos operantes de cada povo. E eu, por ser esse beneficiário da cultura hip-hop, por exemplo, eu digo que no âmbito da cooperação, no âmbito dos diálogos, no âmbito dessas construções, artistas como o secretário citou agora, como Kylie J, os Racionais MCs do modo geral, foram muito importantes para fazer eco, para fazer voz à cultura da denúncia, que é um elemento fundamental do movimento hip-hop. Eu, quando lancei o meu disco cá em Angola, em 2012, o meu primeiro álbum, imediatamente a seguir o lançamento do álbum, aconteceu um episódio nefasto. Foi um episódio de um ataque institucional bárbaro conduzido pela guarda presidencial do nosso segundo presidente José Eduardo dos Santos, a UGP. Um jovem lavador do carro estava a ouvir a música, a técnica As Causas e Consequências, que é uma música crítica. Esse jovem foi agarrado, espancado em asta pública, num sítio cultural, turístico, que é o Embaixador do Mossul. Foi amarrado e asfixiado no mar, ok? Por estar a cantar uma música crítica, uma música contestária, uma música que reivindicava direitos e que documentava aquilo que era o cotidiano da realidade angolana, com uma leitura crítica. Por essa altura, eu gozei muito da solidariedade de artistas brasileiros. Foi o primeiro ano que vou visitar o Brasil pela Open Society. Fui recebido por nada mais, nada menos do que Mano Brown, foi ter comigo no hotel, e tornou público esse ato bárbaro, que é a violação do mais humilde dos direitos, que é o direito humano número 1, bem-vida. E não era uma agressão qualquer, era uma agressão do Estado angolano, né? Elementos ligados ao Estado angolano. Neste mesmo ano fui recebido em audiência por Gilberto Gil, então ministro da Cultura, que também conversamos muito sobre os laços culturais, onde ele contou várias violações que ele viveu com a ditadura militar aí no Brasil, a experiência dele enquanto artista com o regime militar brasileiro. Neste mesmo ano, também gozei da solidariedade de Sandra de Sá, que convidou-me para participar no álbum dela. Gozei da solidariedade de MV Bill, no Rio de Janeiro. O secretário conhece MV Bill, uma referência gigantesca do rap brasileiro, que convidou-me para o Prêmios Rutus no mesmo ano. Então, ou seja, de um modo geral, construir laços
por conta do diálogo de pessoas que são amigos e que ajudam a fazer esse eco da luta cívica, da afirmação cultural. Conheci neste mesmo ano o Lázaro Ramos, por exemplo, que veio cá em Angola e entrevistou-me, fez eco no seu programa Ao Espelho da TV Cultura, não sei se continua a fazer. Então, sem sombra de dúvida, a cultura é esse elemento de unidade que pode articular pessoas em diferentes espaços geográficos que têm objetivos comuns, que podem cultuar, fazer eco de rituais, fazer eco de sonhos, de aspirações, de ambições de pessoas deslocadas geograficamente, mas unidas nas convicções, nos ideais e nos desejos de luta, de prosperidade, de construção de um mundo melhor. Obrigada, Ronaldo. Bom, na verdade, eu acho que é isso. A cultura proporciona esse nível de vínculo, né, e solidariedade que o MCK acaba de relatar, que é uma experiência bastante pessoal, que acabou envolvendo vários nomes importantes da cultura brasileira, né, acredito também que de outra nacionalidade. Mas também é importante perceber, e aí sem diminuir 1 milímetro, né, a relevância do que acabou de ser relatado, mas também é importante perceber e falar da cultura desse lugar anônimo também, né, que as pessoas fazem, desenvolvem e se alimentam da cultura todos os dias, em todos os cantos desse planeta, né, o que mantém as comunidades, né, os chamados grupos minorizados, ou as chamadas comunidades pobres, ou carentes, ou periféricas, como queira chamar, né? O que mantém essas comunidades de pé, que na verdade é o grande motor, né? A grande engrenagem que faz esse grande sistema funcionar, porque são as pessoas que ligam as máquinas, são as pessoas que fazem o pão, são as pessoas que plantam, né, o alface, e são as pessoas que costuram, né? Então, esse é o nosso povo, né? Então, da onde vem a força? E a gente pode remontar, né, ao jongo, né? Que é uma cultura brasileira, né? Desenvolvida no Sudeste brasileiro, mas de matriz africana, e que vem das senzalas, né? Então, os cantos do jongo surgiam depois de dia inteiro de açoite, né? E era o jongo que curava, era o jongo que alimentava a alma, era o jongo que mantinha pronto para o outro dia, né? E quando eu falo outro dia, não é só o outro dia de trabalho, é o outro dia de luta, de estratégia, de resistência, de fuga, de solidariedade, porque o quilombola que estava no quilombo acolhia o que chegou, né, acolher no sentido de cuidar, no sentido de abrigar. Então, a cultura, falando de uma forma mais ampla, geral, né? Então, quando eu trago essa imagem dos jongos nas senzalas, é apenas uma ilustração, né, verdadeira do que realmente, como se deu. Mas no nosso dia a dia a gente produz ponto de jongo todos os dias, porque a luta não é fácil, né? O Brasil hoje está em pleno debate, né, da redução da jornada de trabalho, né, de 6 dias, de 6 por 1. Então, e aí você vê assim, parlamentares falando que tem que trabalhar a exaustão, né? E é exatamente isso que esperam de nós, é exatamente isso que nos impõe, né? E quem mantém esse povo com toda a sua essência, força e capacidade é a cultura. E a gente não está falando da cultura da mídia, a gente está falando de uma cultura popular, de uma cultura do chão, de uma cultura da comunidade, da periferia, né? E aí a cultura você pode ver a partir de diversas óticas, né? Todo modo de fazer, né? Toda a troca das mulheres da comunidade, das mulheres da periferia. Ali tem um fazer cultural que é fundamental para que aquela comunidade tenha, né, a sua forma de sobreviver todos os dias, as violências. Imagina a cidade do Rio de Janeiro, né, onde hoje você não separa mais
o que é a política da milícia, do tráfico, da igreja, é um grande conglomerado, né, que é uma nova forma de violência, né, como que aquelas mulheres que choram a perda dos seus filhos, como que aqueles homens, né, que saem de casa e não pode esquecer o RG em casa, como que essas pessoas atravessam, né, anos, entra ano, sai ano, como é que eles conseguem sobreviver com felicidade, né? Então, eu acho que é importante também falar da cultura nessa perspectiva. Isso é política, né? Tem pessoas que têm plena consciência disso e tem outras que não necessariamente, mas elas fazem parte desse grande elo de resistência preta além do Atlântico, né? Que a gente está falando da diáspora, a gente está falando da comunidade negra brasileira, e que não se organiza apenas nos grandes movimentos negros, das grandes instituições, né, ou nos grandes acadêmicos, intelectuais negros. Não, a cultura ela alimenta e se retroalimenta daquela vida simples, lá na periferia, mas de pessoas que têm grandes saberes, grandes conhecimentos e grandes capacidades ainda de vencer esse sistema que se demonstra cada vez mais opressor. Sim, todas Muito certo. as... Pode falar, MC. Pronto, eu queria aproveitar agora que o Sérgio Renato fala, que o secretário, esqueci o nome, Ronaldo. O Ronaldo fala do Jango, do Jungo, né, como cultura brasileira de raiz africana. Há igualmente aqui o Ubuntu, né, na África subsaariana, mais concretamente na África Sul, e pulverizada em todo o nosso continente, que defende a ideia do que eu sou, porque nós somos, como um espírito de pertença e solidariedade, e a cultura do griot. E faço essas 2 ou 3 referências porque falou de uma coisa muito importante, né? Aquelas referências cotidianas sem muita visibilidade, de regra geral, as cadeias televisivas, o poder instituído faz questão de invisibilizar esse tipo de cultura das minorias, esse tipo de cultura das comunidades, esse tipo de cultura com uma consciência mais africana, precisamente expõe, na maior parte dos casos, o negro pelos aspectos negativos, com o crime, com a prostituição, né? Mas o dia a dia cotidiano, para aqui, para o nosso continente africano, por exemplo, o maior símbolo de demonstração de luta e sobrevivência é uma mulher com um bebê nas costas, uma baina na cabeça, né? A zungueira seria equivalente a um camelô, né? Quer dizer, um cidadão comum que todos os dias sai de casa de forma honesta, sem tocar num um único valor do erário público para alimentar os seus filhos com justiça. Cultura também é isso, né? Esse sentido de pertença, essa vontade de lutar sem tocar no que é dos outros e reconhecer o outro sem sombra de dúvida, que na maior parte dos casos é invisibilizado, né? A nossa história é muito apresentada pelos aspectos negativos. As pessoas têm muita dificuldade de ir às periferias. Aí no Brasil nós chamamos de museca aqui, e tornar públicos os melhores exemplos, né? Aquele jovem que consegue obter a sua licenciatura, o seu mestrado, o seu doutoramento, que empodera, que reproduzido seria um exemplo para a comunidade, o jovem que consegue salvar uma comunidade com futebol, por exemplo, o jovem consegue criar projetos sociais, projetos filantrópicos dentro do gueto, o jovem consegue trazer aquela consciência de renascimento africano. Essas pessoas, na maior parte dos casos, são invisibilizadas porque não obedecem àquilo que é o padrão colonial, cultural, vigente ou que interessa à grande mídia. É uma pena muito grande que as periferias e os museus continuam a ser invisibilizados naquilo que é o seu verdadeiro valor cultural, né? E há um motivo para isso, né, MC? Invisibilizar o que a gente faz, o que os nossos fazem, é uma forma de você manter a situação de fato como ela é, como ela já está, a sociedade exatamente do jeitinho que ela está. Não movimentá-la, não mudá-la, não mudar a nossa pirâmide social, né? Mas cedo a gente estava falando sobre isso. Quanto menos a gente se conhece, quanto menos a gente sabe quem somos, quanto menos a gente
trabalha e tem referências para construir a nossa identidade, mais fácil é de sermos dominados, né? Então, para que nós vamos, vamos mostrar as referências da periferia para poder despertar em outros jovens? Não, isso para eles não é o interessante, né? Então, de fato, a cultura é um caminho que eu também, enquanto musicista, vejo a arte, a cultura, a educação como os caminhos para que a gente construa de fato a longo prazo, né? Porque infelizmente não é uma coisa que a gente vai ver resultados amanhã, né? A longo prazo, uma sociedade de fato igualitária, que respeita a diversidade étnica, que respeita a religiosidade, que respeita a identidade de cada um de nós, né? Respeita a nossa história, respeita os nossos processos todos, né? De evolução e tudo mais. Então, de fato, eu concordo com tudo que vocês falaram. Vocês falaram muitas coisas que ficaram aqui na minha cabeça, me fazendo refletir, e isso é muito importante, né? Muito bacana, porque a gente vai construindo conhecimento através dessa troca. Acho que o secretário comentou isso mais cedo, que o diálogo é importante para que a gente faça a construção, e de fato é, né? E aí, dando sequência aqui, vamos olhar aqui os comentários. Tu que sabe, colocou o seguinte: secretário, quais são os reais, perdão? Quais são os reais heróis do povo quilombola? Nossa, os reais heróis do povo quilombola. Os reais heróis do povo quilombola é o povo quilombola, né? Porque, na verdade, quilombo é uma forma autogestionada de construir liberdade, né, em meio a um sistema escravista. E a maioria absoluta dos heróis e heroínas quilombolas ficaram no anonimato. E hoje existe um esforço, há algum tempo, existe um esforço muito grande do movimento negro brasileiro de resgatar, né, seus personagens, seus heróis e heroínas, seus símbolos. Porque, na verdade, a gente vive numa sociedade de símbolo. Isso também é uma outra coisa que é importante a gente pensar, né? A gente tem... Da onde vem os nomes das ruas, os nomes das praças, os memoriais das cidades? Vem dos grandes personagens da história, na grande maioria colonizadores, na grande maioria escravocrata, na grande maioria generais sanguinários, mas estão lá, né? E a gente entendeu que é importante ter símbolos da nossa luta, né? Quando, na verdade, nós também somos forjados, é importante pensar nisso, em luta coletiva, em luta muito coletiva, onde uma pessoa, por mais importante que ela seja naquela luta coletiva, ela é só um elo daquela grande luta. Vou falar da minha comunidade, Campinho da Independência. O tio Valentim, que nós perdemos agora, ano passado, aos 95 anos de idade, foi uma grande referência da nossa luta, né? Foi uma pessoa que ficou conhecida nacionalmente, eu diria até que internacionalmente. Tio Valentim Conceição, do Quilombo Campina Independência. Eu não tenho a menor dúvida de que o tio Valentim foi tudo isso que que se conta a respeito dele. Mas a gente que é de lá sabe que o tio Valentim ele era um grande parceiro de luta cotidiana do tio Capito, né? Do Gabriel, meu avô, do Pequenino, enfim, do Pedro Alvarenga, e das mulheres, naturalmente, da tia Polônia, da tia Zaquina, e de toda essa história. Inclusive, minha comunidade ela é conhecida pela a perspectiva da organização matriarcal, né? Então, é importante trazer o nome das mulheres também, como tia Adelaide, enfim. Mas a gente segue tendo a necessidade de apontar nomes, então falar sobre Zumbi, falar sobre Chico Rei, isso não é menor, isso não é pouco importante. Isso é muito importante, sobretudo num universo em que a gente está disputando espaços, né? Onde temos tantos feriados no Brasil e todos, né, ou a grande maioria, um feriado de matriz, né? Judaico-cristã, né? Então, assim, disputar que o Dia Nacional da Consciência Negra, Dia de Zumbi dos Palmares, seja um feriado nacional, isso não é pequeno, isso não é irrelevante, né? Então é necessário. Essa pergunta que o amigo fez, que eu não lembro o nome, ela não é irrelevante, eu quero dizer isso, né? Ela é importante, a gente realmente está resgatando
os nossos heróis e heroínas, né, e demarcando eles na história do Brasil, né, não na história do povo separado que somos nós ali, guetificados. O Zumbi é um herói nacional, então elevar os nossos a esse status, ele é fundamental. Ao mesmo tempo, a gente sabe que isso faz parte da luta política, porque a nossa luta ela sempre foi coletiva e só estamos aqui nas condições que estamos porque existe uma grande luta coletiva de muitos homens e mulheres, muitos fortes, porém anônimos, né, de uma vida inteira. Perfeito. Só pegar esse finalzinho da sua fala, secretária, que você diz heróis fortes, porém anônimos. Tem um comentário aqui de Paulo Costa que ele diz assim: essa live tinha que passar nas escolas. De fato, tudo que você falou. O anonimato dos nossos heróis é proposital, né? Se a gente não sabe quem são os nossos heróis, não tem referências positivas daqueles que se parecem conosco e que são os nossos ancestrais, a gente não vai querer ser, né? Como, enfim, a história comum da maioria de nós, negros e negras, desde a infância, sempre passa por um processo de não aceitação ou de questionamento sobre aparência, sobre inteligência e tantas outras coisas mais, né? Eu quero dar só uma pausa e fazer alguns agradecimentos, que é importante, né? Como eu falei mais cedo, a gente não faz nada só. Eu quero agradecer ao Parque Shopping Bahia pela realização do Pode Sim. Eu estou na praça de alimentação do Parque Shopping Bahia. Vocês estão no telão aparecendo para o pessoal que está na praça de alimentação assistindo, estão compartilhando aqui conosco. Então, agradecer pela realização dessa edição especial Semana da Consciência Negra. Agradecer ao Lar Shopping pelo apoio também. Ao Ministério da Igualdade Racial, nosso agradecimento. Dino Ferraz, que amanhã vai estar comigo também, direto de Angola, fazendo a apresentação, dividindo aqui a apresentação do podcast comigo. E vai ser realmente uma live também tão poderosa quanto hoje, eu tenho certeza. Agradecer também a todos os nossos participantes, a Teles Produções, MPB+, a toda a nossa equipe pela realização, porque, de fato, teve um comentário aqui também assim, nossa, como nunca fizeram antes uma conexão Brasil-África dessa forma, né? Como é enriquecedor. Os comentários são muito bacanas aqui no chat, muita gente elogiando, parabenizando e se identificando, né, com tudo que vocês estão falando. Então, obrigado a todos que estão acompanhando. E saibam que a nossa live vai ficar salva, tá? Então, a gente pode compartilhar depois, podem assistir em outro momento. Então, isso é muito bacana e fico feliz de ver todo mundo aqui interagindo conosco. Dando seguimento aqui, vocês, em suas respectivas áreas, desenvolvem ações que são ações políticas e sociais, né, importantíssimas e tal. Ao longo da trajetória de vocês, de vida, de luta, de movimento, como vocês enxergam retrocessos ou avanços, né, ao longo dos últimos anos, em relação à nossa história, a tudo que nós estamos dialogando aqui hoje? Pode ser, MC. Bem, avanços. Eu acho que aqui diria o movimento hip-hop em Angola, para um país que viu a sua independência em 1975, antes disso era o regime colonial, e anterior a isso era a escravatura. Não, quer dizer, o movimento hip-hop, sob o ponto de vista de contribuição, tem um valor muito especial naquilo que é a dinamização da nossa democracia, né? Criou uma espécie de consciência cívica de maior participação, também exerceu um papel muito forte para o renascimento cultural, a tomada de consciência sobre a nossa identidade cultural, sobre os nossos valores. É o movimento hip-hop, por exemplo, que inverte o plano curricular sob o ponto de vista de aprendizado, apesar de ser autodidata, né? O movimento hip-hop faz questão de trazer as referências dos nossos reis e rainhas, dos vários reinos, dos grandes símbolos de resistências e de luta do nosso país. É o movimento hip-hop que fala de Rainha Ginga com regularidade, que fala de Angola Quiluãs, que fala de Luês, que fala de Manduma, que fala de Ndunduma e que ensina. É o movimento hip-hop que faz referências muito fortes a Cheikh Anta Diop, regularmente, a Marcos Garvey, que fizeste menção no primeiro momento, a Jorge Padmore, enfim, a esses todos pensadores
que ajudaram a criar uma consciência de retorno ao nosso continente. É no movimento hip hop que tu ouves histórias do Egito Antigo, que ouves histórias de Tumbuktu, de Combé Salé, enfim, o movimento hip hop ajudou a criar essa consciência reivindicativa que tem batido muito forte para a construção de um espaço mais plural em Angola. Queria destacar aqui 3 grandes movimentos, além do movimento hip hop, o movimento, a Associação Cívica Ojango Feminista, que é uma associação de mulheres que lutam e batem-se muito, mulheres jovens, que batem-se muito por igualdade do gênero cá em Angola. Queria destacar aqui as ANAS, que é o movimento de angolanas naturais, que tem jovens lindas como a Lana, que dão valor a esse elemento estético de afirmação cultural de resistência, que é o cabelo crespo, né? A inversão dos valores padronizados da beleza ocidental, expõe com orgulho como um símbolo de identidade e joga as pessoas a voltarem, pessoas bonitas como a Renata, que teve aí, a manifestarem seu orgulho a assumir da nossa identidade. E por fim, a falar do movimento Ubuntu, que luta, que cultua, que faz vários eventos, que procura trazer então os angolanos, os africanos deslocados da sua história mais próximo dela, né? Pesquisando sobretudo a nossa pré-história, o contato anterior à chegada dos portugueses cá, né? De tal sorte a darmos maior destaque às nossas referências do que às do Diogo Cão, Paulo Dias de Novas, Cristóvão Colombo e outros, então, que na verdade, sob ponto de vista de valor, não agregam praticamente nada para nós. Então, é para essas pessoas que lutam diariamente, esses anônimos, o Ronaldo Santos, que o secretário falou, que todos os dias se batem em busca de liberdade, em busca de prosperidade, em busca de uma identidade respeitada e, sobretudo, igualdade, tratamento, respeito e solidariedade. É sobre essas pessoas que eu mando aqui um abraço. E um abraço muito extensivo à Lana por fazer essa ponte de partilha, me oferecer essa possibilidade de conhecer esse cérebro que é do secretário, para partilhar então conhecimentos aqui que nos tornam maiores, né? Dinheiro dividido torna sempre menor, conhecimento partilhado engrandece. Obrigada, a gente agradece. Para a gente está sendo maravilhoso também. E você, secretário? Desculpa, eu estava aqui envolvido com a resposta, que eu esqueci da pergunta. Eu perguntei assim ao longo da trajetória de vocês sobre quais são os avanços e retrocessos que vocês enxergam, né, ao longo dos últimos anos, dessa nossa luta de movimentos e tudo mais. Na verdade, existem avanços nas nossas lutas que não tem recuo possível, né? É como vai fazendo uma referência aí à minha realidade, como cunhar uma enxada, né? Encavar uma enxada. Tu pega a cunha e bate, ela vai entrar e forçar ali o cabo da enxada na enxada e vai firmar. E quando tu bate, a cunha vai. A cunha nunca tem um movimento de voltar, ela tem um movimento de entrar e firmar o cabo na enxada, né? Então, o que nós fazemos, o que o Abdias fez antes de nós, o que o Almirante Negro fez antes de Abdias, o que Chico Reis fez antes de João Cândido, né, e o que Zumbi fez antes de todos esses, é bater uma cunha, né, para que não tenha volta, a gente só vai para frente, né? Então, nós temos realmente grandes construções e conquistas na luta negra, na diáspora, que eu acredito que são avanços fundamentais. Agora, a gente assiste, né, não podemos romantizar o avanço da extrema-direita no mundo, né? O Brasil acaba de sair de um processo institucional em que a extrema-direita assume o poder no país. É sempre bom lembrar que, se por um lado eles têm um poder de persuasão, né, a extrema-direita tem muito voto do nosso povo. Acabamos de sair de eleições municipais, onde vários prefeitos e vereadores da direita e da extrema-direita foram eleitos e reeleitos, e com certeza com o voto do povo negro,
com o voto do povo pobre, com o voto do povo da periferia. Então, isso é um poder de convencimento, persuasão e manobra muito grande que eles têm, mas também quando eles não conseguem, eles dão um golpe de Estado. É importante demarcar isso, né? Se não fosse o golpe que depois, né, que impeachmentou injustamente a primeira presidenta eleita do Brasil, a senhora Dilma Rousseff, né, não teria Bolsonaro, né? Então, quem prepara o caminho para que Bolsonaro trilha é o golpe de Estado do Michel Temer. Engraçado que hoje, quase 10 anos depois no Brasil, ninguém fala nisso, não se fala nisso, no golpe do Temer. Inclusive, quando às vezes a gente fica conversando sobre base aliada, sobre alianças políticas, eu fico olhando assim para certos políticos no Brasil, eu fico pensando assim, se tivesse um outro golpe hoje, esse cara ia votar sim ou não? Né? Claro que eu pergunto quase com a certeza da resposta, né? Porque, enfim, aspecto político não se engana, né? Quem minimamente lida com política sabe quais são as formas de pensar e de agir de cada grupo, segmento, etc, etc. Mas acho essa uma boa pergunta, né? Se tivesse uma reedição daquele golpe Cunha-Temer hoje, quem dessa galera que está aí flertando por um lado para o outro votaria sim ou votaria não, né? Então, eles são absolutamente capazes de aplicar um golpe de Estado, né, para conseguirem aquilo que eventualmente não tem sido possível na base do voto e do convencimento. E aí a gente vê, e aí a gente consegue reverter o cenário no Brasil, né, com a eleição do presidente Lula, mas a gente percebe que o bolsonarismo está vivo. Ou seja, a extrema-direita, com seus valores, com seus discursos, com suas narrativas de ódio e violência, ela segue viva, de pé, inclusive ameaçando, né, a próxima eleição, né? O que Elon Musk acabou de falar essa semana: vocês vão perder a próxima eleição. Ele tem lado, ele sabe do que ele está falando. Então a gente sabe que o que vem por aí é barra pesada, né? Aí nós temos as eleições dos Estados Unidos, como um grande alerta para todos nós. Nós temos, né, a eleição da Argentina, que na América Latina, né, na política latino-americana, é um grande alerta também. Isso quer dizer o quê? Que dentro da democracia formal, nós pretos estamos livres. Nunca tivemos dentro da social-democracia, né? Mas é o ambiente em que a gente considera possível o quê? O que nós falamos nessa live? Falamos sobre diálogo, falamos sobre cultura, falamos sobre coisas que permitem que a gente avance o quê? Na batidinha da cunha na enxada, né? Para que as nossas conquistas se tornem mais sólidas e mais avançadas e mais consolidadas. Esses grandes movimentos, né, internacionais, né, de avanço da extrema-direita, ele coloca. O que esse pessoal logo combate? Os livros, a arte e cultura, né, o financiamento público para esse tipo de iniciativas, né, a educação pública, a universidade pública. Então não é um lugar igual, né, porque a gente acaba ouvindo muitos irmãos nossos falando assim, enfim, né, direita ou esquerda tanto faz, nós estamos pretos na periferia, isso não faz diferença. É lógico que faz diferença, né? E aí, obviamente, a gente tem todo o direito de escolher fazer a luta institucional ou não. E vários irmãos preferem não fazê-las e fazê-las de outra maneira, e está tudo certo. Agora, negar que essa ronda permanente da extrema-direita e cada vez mais crescente, cada vez mais articulada internacionalmente, é óbvio que isso é uma ameaça para nós. É óbvio que isso põe em xeque todos os avanços, todas as conquistas que a gente vem construindo aí ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, né? E aí não podemos titubear, né? Temos que seguir fazendo conversas como essas e conversa lá na comunidade, né? Para que estejamos para que o antídoto a tudo isso seja mais eficaz, né?
nos nossos corpos, porque no final são eles quem responde a essas iniciativas de violência. Pois é, que tenhamos força, né? Tenhamos força, tenhamos garra, tenhamos resiliência e, além de tudo, união, né? Diálogo, disposição para ouvir, disposição para conversar, porque é dessa forma que a gente vai seguir esse caminho. E eu já vou aos pouquinhos me despedindo e dizendo que é uma pena que passe tão rápido, uma conversa tão enriquecedora, tanto conhecimento construído aqui hoje. Nossa, desde as 19 horas, né, que a gente vem dialogando coisas muito importantes. E eu me sinto muito feliz. Vou para casa hoje numa energia renovada, com certeza, recarregada. É o que a gente chama do aquilombar, né? Nós estamos fazendo isso e é necessário que se faça. Antes de me despedir, quero nos despedirmos, né? Vou dar ainda a palavra para que vocês deixem a mensagem de vocês. Eu quero dizer que a gente vai disponibilizar os cortes aqui do podcast inteiro, tá? Então, ao longo da semana, meu Instagram vamos estar postando os cortes para até a gente estar replicando, porque foi dita muita coisa importante, muita coisa bacana aqui hoje, a gente tem que estar replicando essas informações, esses conhecimentos. E eu quero ler aqui uma mensagem muito bonita de Márcio Henrique Kiko. Ele diz o seguinte: aproveitando a oportunidade, já deixo meu enorme agradecimento ao senhor Ronaldo pelo professor que você foi e continua sendo para mim. Linda mensagem, né? Perfeito. Essas mensagens, eu também sou professora e quando a gente recebe mensagem dos alunos, né? É emocionante, né, Ronaldo? Ouvir esse retorno a gente sabe que a educação, né, é um desafio gigantesco por tudo que você já mencionou aí. E quando a gente tem esse retorno dos nossos estudantes é gratificante. Vou pedir para que vocês, né, se deixem a mensagem de vocês. Já agradeço muito que a gente continue nossos diálogos, que a gente continue nosso contato, né, para estarmos em outros momentos fazendo mais coisas, né, mais movimentos para fazermos a diferença de verdade. E que a gente tenha uma ótima noite. Agradecer ao Parque Shopping pela recepção, né, por estar recebendo o Pode Sim aqui, por estar transmitindo para o seu público aqui na Praça de Alimentação. Agradecer a todos que estão nos acompanhando, agradecer a todos que estão aqui na nossa live, Teles Produções, MPB+, Lar Shopping, todo mundo que está acompanhando a gente, que divulgou, que compartilhou e trocou essa energia conosco. Então, gostaria que você deixasse a mensagem de vocês de despedida não, de até logo, de até breve. Com certeza teremos outras oportunidades. Com vocês. A minha mensagem de despedida é um grito de liberdade e de solidariedade para o povo moçambicano, que está nesse preciso momento a lutar em defesa dos valores como a liberdade. Não sei se vocês estão a acompanhar aí no Brasil. Moçambique está nesse preciso momento a discutir a verdade eleitoral, né? Porque os nossos países aqui do continente africano têm até hoje as mesmas lideranças políticas, na maior parte dos casos são movimentos de libertação nacional que não conseguiram evoluir a verdadeiros partidos políticos democráticos. Aqui temos o MPLA em Angola e Moçambique tem a Frelimo no poder desde a sua independência. Surge uma geração de novos players, novas pessoas, novos cérebros que querem se demarcar precisamente com esse histórico da guerra, com esse histórico da corrupção e pessoas de energias novas que estão a exigir um escrutínio transparente, estão a cobrar a sua verdade eleitoral. E Moçambique está a viver um momento de muita agressão, de muita manifestação, praticamente direi, diariamente, porque as pessoas lutam em defesa daquilo que dizem ser a sua verdade eleitoral. Então, mandar um abraço de solidariedade muito grande ao povo moçambicano, e a África, do modo geral, tem estado a viver esse momento de alternância. A África do Sul aconteceu praticamente igual, o ANC teve que se juntar a um outro partido, o Zimbábue, tivemos isso, no Botsuana, enfim. Estamos a ter ventos de mudança do nosso continente e, sobretudo, de novas pessoas, cérebros refrescados, que não sentem-se mais identificados com partidos políticos, sobretudo, que não conseguiram traduzir aquilo que são os interesses genuínos das suas populações. Voltando ao hip-hop, eu cá em Angola estou a celebrar o aniversário do hip-hop, lancei o meu vinil.
Desde já dizer aí ao público brasileiro que podem procurar pelas nossas contas, MCK em Angola, o K para vocês é K para nós em Angola, então MCK. Tenho o meu disco disponível na galeria do Reggae em São Paulo e tenho o meu vinil disponível, tenho o meu trabalho todo no Spotify. Apreciem, façam aí uma subscrição, porque a minha mãe não me segue, então quem puder me seguir a partir do Brasil, eu agradeço. Seguiremos sim, todo mundo, viu, gente? Vamos seguir, com certeza. Secretário, com você. Bom, um abraço ao povo de Angola, um abraço ao povo de Moçambique, um abraço, nossa solidariedade, nossa força a todo o povo africano que luta de verdade por libertação. E quero agradecer a Lana por esse encontro, por proporcionar esse encontro. E dizer ao MCK que queremos manter aí o contato também. Vamos fazer outras costuras, outros diálogos. E só tenho a agradecer mesmo. Bom, amanhã é Dia Nacional da Consciência Negra. Pela primeira vez na história desse país, será um feriado nacional. Lei 14759, de 21 de dezembro de 2023. Artigo 1º, fica declarado feriado nacional do dia 20 de novembro para a celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, Luiz Inácio Lula da Silva. Tem umas coisas assim que a gente precisa pegar nela, né, quase como um símbolo mesmo de conquistas históricas, né, e não perder de vista, né? Então a lei 14759, apesar de que ela está completando apenas um ano, eu acho que ela já figura nesse lugar como um instrumento de muita relevância para a luta brasileira. Então, povo negro, temos muito a comemorar, e a luta continua, porque a gente sabe o quanto que é necessário nos reorganizarmos todos os dias. E então como nós somos festeiros, então a gente vai ter festa por todo o país. Mas também é momento da gente se preparar para o próximo ciclo de luta. É isso. Também quero deixar um abraço em nome da ministra Aniele Franco, do Ministério da Igualdade Racial, que é um instrumento importantíssimo na via institucional da construção da agenda negra no Estado brasileiro. É um ministério que tem 20 anos, que surge em 2003, no primeiro governo do presidente Lula, com a ministra Matilde Ribeiro, e assim como tudo que nos importa, os períodos de golpe e obscurantismo, eles destroem. Então o Ministério da Igualdade Racial foi um daqueles instrumentos que, né, o período sombrio do qual estamos saindo dissolve, né, lá, CEPIR, né? E hoje retomando como um ministério, com a ministra Aniele Franco e toda a sua equipe. Então, quero dizer que desse lugar, né, porque, enfim, foi nesse lugar que eu fui acessado, ele é uma via também fundamental, né, de tradução para a agenda pública, para a agenda do Estado brasileiro, de todos os códigos e as reivindicações históricas desse movimento que eu coloco como um dos movimentos sociais mais importantes do país, para não dizer o mais, né? Então é uma honra estar aqui falando desse lugar de secretário nacional do Ministério da Igualdade Racial, e é de onde eu deixo um abraço a todos e todas, e espero aí que esse diálogo tenha contribuído muito aí para um conjunto de reflexões e reformulações e formulações de muita gente. Obrigado. Obrigada. Nossos agradecimentos também ao Ministério Ministério da Igualdade Racial. Travei, foi mal. O Ministério da Igualdade Racial, nosso agradecimento, nosso abraço também a Aniele Franco, que tenhamos outras oportunidades também, né, de tê-la conosco, além de você novamente, também estar com a gente, e a gente possa estar repetindo isso, né, essa conversa, esse diálogo, essa construção tão potente. E amanhã, a partir das 19 horas, nós teremos também a próxima edição do Pode Sim. Estarei aqui apresentando com o Dino Ferraz, e nós vamos receber
o artista moçambicano Stuart Sukuma. Receberemos também a artista cabo-verdiana Lura e a secretária dos comitês de cultura do Ministério da Cultura, Roberta Martins. A partir das 19 horas estaremos aqui no Parque Shopping Bahia, na Praça de Alimentação, aqui ao vivo com vocês, transmitindo para todo mundo. E a gente agradece mais uma vez, né, o Parque Shopping Bahia, Lar Shopping, MPB+, Teles Produções, todos os apoiadores e aqueles que estiveram conosco aqui ao longo dessa noite tão gratificante, tão linda, tão forte, tão potente. Muito obrigada, gente. Um abraço para vocês, uma ótima noite. Que amanhã seja um dia de muita celebração, de muita força, de muita resistência. E que a gente se encontre mais vezes, tá bom? Um beijo e até a próxima. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.